Olá, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco, canal de review de livros e assuntos relacionados à literatura, seja ela escrita ou virtual. Trago novamente aqui, dito eu pela sétima vez, esse livro, A Grande Guerra dos Continentes, do Alexander Dugin. Eu não posso falar essa palavrinha aqui não, tá? É A Grande Guerra dos Continentes, do Alexander Dugin. O tema de hoje é o seguinte: o Pacto Molotov-Ribbentrop e a posterior vingança dos atlantistas, que é, traduzindo aqui para vocês, mais ou menos, esse Pacto Molotov-Ribbentrop é o pacto germano-nazi-soviético, assinado de 23 de agosto de 1939 pelos esses dois então ministros das Relações Exteriores, o Molotov, que era ministro da União Soviética, e o Ribbentrop, que era ministro da Alemanha. Esse pacto consistia numa não agressão entre as duas potências, a Alemanha e a União Soviética. Mas vemos que não foi só isso. O pretexto era esse, né? A premissa era essa, de somente uma não agressão. Mas isso foi muito além. Eles queriam dividir a Europa, né? Entre essas duas potências. E interessante que dia 1º de setembro, oito dias depois de assinar esse pacto, o Adolf, né, o Bambambam da Alemanha, esse sujeito aqui, eu não posso falar o nome dele, tá? Não posso falar o nome dele, mas tem a foto dele aqui. Esse homem aqui, ó. O Adolfinho, o Adolf, o homem do bigodinho, como preferirem, ele invadiu a Polônia dia 1º de setembro de 1939 e começou a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse pacto, na verdade, pelo que está dito aqui nesse livro, era um pacto de uma união para o projeto eurasianista, projeto de ocupação e domínio da Europa e da Ásia por essas duas potências. Tanto que eles previram, né, nesse pacto, estavam prevendo dividir a Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Em seguida, os soviéticos invadiram os Balcãs, né, a Finlândia, até chegar na Hungria, né? E os alemães invadiram a França, a Holanda, esses países que a gente está cansado de saber. Então vamos aqui ao texto em si, começando o parágrafo assim: no que diz respeito a Martin Bormann, amigo de Ribbentrop, esse que assinou o pacto no lado dos alemães, né? De Walter Nicolai, o próprio Jean Parvulesco conta uma história extremamente reveladora, trazendo alguma luz aos segredos da guerra oculta entre as duas ordens geopolíticas. Essas ordens geopolíticas são a ordem eurasianista e a ordem atlantista. Agora, antes de ler o que conta essa história, eu vou tentar aqui, colocar aqui mais ou menos quem foram esses personagens que são citados aqui. Começar por Martin Bormann. Martin Bormann foi secretário pessoal do Adolf, né? Esse homem aqui. Aqui, ó. Do Adolf, secretário dele, pessoal. E controlava o fluxo de informação do Terceiro Reich. Ele era conhecido como por perseguir judeus, cristãos e eslavos, né? Quem não sabe o que é eslavo, eu faço um vídeo a respeito de sangue solo, sangue ou solo, que é uma pergunta. E eu explico o que é a diferença entre eslavidade e eslavismo e falo do eurasianismo contra o eslavismo. Eslavos são, vou falar aqui, né, para quem não viu, mas oriento que vá lá ver o vídeo. Esse povo do leste europeu, da Europa Central para lá, que foram os romanos e os gregos que os chamavam de eslavos, né? Quer dizer, semelhantes. São os russos, são os croatas, são os ucranianos, tá? Os ucranianos e os russos são praticamente irmãos, né? No máximo primos. Tanto que o primeiro russo apareceu em Kiev. Também os búlgaros são todos eslavos. Então esse homem, esse Martin Bormann, perseguia não só os judeus e os cristãos, mas também os eslavos. E também era membro do Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, o Partido Nazi. O outro citado aqui é o Ribbentrop, né? Esse que assinou o pacto, que era o ministro das Relações Exteriores. Quem mais sabendo sobre ele aqui? E foi um dos promotores de plano de expansão alemã que levou à anexação da Áustria e da Tchecoslováquia. Tinha um país chamado Tchecoslováquia,
dividiu-se em dois, e hoje é República Tcheca e Eslováquia. Então esse Ribbentrop, ele tinha um plano também eurasianista de expansão territorial, como vemos aqui. E temos também o Walter Nicolai. Walter Nicolai, nada mais nada menos, era o chefe do gabinete para questão judaica. Agora, o que fazia um gabinete da questão judaica nessa época aqui dos nazis, hein? Era simplesmente os campos de concentração, né? Ele decidia quem ele levava para ceifar as suas vidas e sua liberdade. Temos um outro aqui, que é o Jean Parvulesco. Jean Parvulesco, falo bastante dele aqui nos dois vídeos anteriores, que são os eurásicos brancos e os eurásicos vermelhos, e a KGB versus o GRU. Esse Jean Parvulesco foi que deu esses documentos secretos do GRU para o Dugin e para o Putin. Quem não sabe, GRU é uma agência de inteligência parecida com a KGB. A KGB ela é do Partido Comunista e o GRU é do Exército Russo. São bastante semelhantes, mas eles se conflitam lá na Rússia e se conflitavam até na União Soviética. Dito isso, vamos ao acontecimento, né? O que uma história reveladora fala-se aqui. Então vamos ver qual foi essa história reveladora. Arno Becker, o célebre escultor alemão, que conhecia Bormann muito bem, falou a Parvulesco de uma estranha visita deste último a Rackelsburg, abre aspas, a 22 de junho de 1941, foi quando começou a Operação Barbarossa, tá? Antes de continuar, temos que fazer esse comentário. Eles assinaram esse pacto de não agressão em 39, mas em 41 esse pacto foi quebrado através da Operação Barbarossa, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, né? E já não tinha mais essa cumplicidade, agora eram países rivais, países inimigos. Continuando aqui. Imediatamente após o ataque da Alemanha de Adolf contra a União Soviética, Bormann visitou-o sem pré-aviso, em estado de choque, tendo deixado seu serviço na Henkerskanzlei. Acho que é isso, ele está em alemão, não sei falar alemão. Repetia constantemente a mesma frase misteriosa. O não ser, neste dia 1º de julho, neste dia de junho, no caso, venceu o ser. Está tudo acabado, está tudo perdido. Quando escutou, lhe perguntou o que é que ele queria dizer, Bormann permaneceu silencioso. De seguida, a porta voltou-se como se quisesse dizer algo mais, mudou de ideias e bateu com a porta. Isso demonstra uma perplexidade, um desaponto. O homem estava bem realmente abalado, porque ele acreditava no projeto eurasianista em conjunto com da Alemanha, em conjunto com a União Soviética. Quando teve a Operação Barbarossa, no qual a Alemanha invadiu a União Soviética, ele reagiu dessa forma. Essa frase dele é muito interessante. O não ser, neste dia de junho, né? Dia 22 de junho de 41, venceu o ser, está tudo acabado, está tudo perdido. Quer dizer, ele era a favor da união dessas duas potências. Quando teve essa invasão, ele perplexamente agiu dessa forma. Continuando aqui o texto. Foi o afundar dos serviços a longo prazo dos agentes eurásicos. Para os atlantistas, a data de 22 de junho de 41 foi um grande dia de festa. A guerra intracontinental das principais potências eurásicas, a Alemanha e a União Soviética, uma contra a outra. Era uma promessa de um triunfo para a ordem atlântica, qualquer que fosse o campo a qual coubesse a vitória. Quer dizer que não importa quem ganhasse, a Alemanha ou a União Soviética. Quem ia ganhar, no caso, seria os atlantistas, ou seja, os ingleses e os americanos. O 22 de junho de 41 foi para a ordem dos eurásicos um acontecimento ainda mais trágico do que a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique. Vejamos aqui que a ideia realmente, e até Dugin concorda com isso, é que a Alemanha se juntasse realmente à União Soviética no seu plano eurasianista de ocupação territorial. Mas, pelo que vemos aqui, com a Operação Barbarossa, o Adolf não via assim mais nessa data e invadiu a União Soviética, acabando com os planos desses eurasianistas, frustrando esses planos no caso, né? Porque o plano continua
e vemos agora o Putin invadir a Ucrânia e é a continuação desse plano agora com o Putin. É importante realçar que os agentes da Ordem Eurásica deram o seu melhor para evitar o conflito. Os preparativos para a plena conclusão do pacto simbólico, viu? O pacto era simbólico. Molotov e Ribbentrop, ambos eram eurásicos convictos, tanto Molotov quanto Ribbentrop, do lado soviético e do lado alemão, foram ativamente levados a cabo pelos dois lados durante longos anos. Em 1936, Stalin, tendo se inclinado definitivamente no limitado dos anos 30 para o lado da Ordem Eurásica, tinha dado a Berzin, chefe do GRU, esse GRU, como eu falei, é uma agência de inteligência, né, parecida com a KGB, tinha dado a Berzin, chefe do GRU, esta ordem: suspendam imediatamente toda atividade contra a Alemanha. Note-se que Berzin ignorou esta ordem. Em 1937, Heydrich e Himmler, num documento secreto, asseguraram ao Führer, né, ao Adolf, né, que a Alemanha já não é um alvo da atividade Comintern. Comintern é a Internacional Comunista, nem de outras atividades subversivas soviéticas. Agora, quem são esses dois homens que eu citei aqui? Esse Heydrich e esse Himmler. Heydrich foi o arquiteto do Holocausto, entendeu? Ele que arquitetou todo esse plano que o Adolf concluiu de um completo genocídio dos judeus. E esse outro aqui, Himmler, Henrik Himmler. Eu tenho até uma foto dele aqui, mostrar para vocês quem foi esse Himmler aqui. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Esse aqui foi o Himmler. Olha. Ele foi um comandante da SS. SS, agora, o que é SS? É a tropa de choque de ataque da Alemanha. São esses homens aqui, ó. Vou mostrar. Esse pessoal aqui, ó. Sabe? Uma foto melhor aqui desse livrinho aqui. Deixa eu ver bem a cara deles aqui. Vamos lá. Tem bastante aqui. Como é que eu não tô? Aqui. Esses homens aqui, tá? Esses aqui, ó. A SS. A SS tinha a SA e a SD. A SA e a SD faziam parte da SS. Eram... Tá? Aqui. Esse homem comandava isso. E comandava isso. A juventude, né? Doutrinação de jovens, de recrutamento de jovens de 12 a 17 anos, transformando numa máquina de ódio, ó. São esses meninos aqui, ó. Ele doutrinava, um plano de doutrinação dessas crianças e treinamento, ó. Tem mais fotos aqui. Meninas também, tá? Não eram só meninos não. Meninas também faziam parte, tanto da SS, pela SS como SD e SA. Aqui, ó. Isso que ele fazia, ó. Olha. Gente da pior qualidade. Eu quero botar uma foto aqui muito interessante também, que diz muito respeito a essas ideologias parecidas entre os comunistas e os nazis. Então nessa página eu tinha marcado, mas tirei aqui da marcação. Essa aqui, ó. Olha. Olha essa foto aqui. O que é isso aqui? Aqui tem um martelo e aqui tem uma foice, né? Dois meninos da juventude, né? Essa juventude aqui, ó, que eu não posso falar o nome, que seguram um martelo e uma foice. Isso aqui é a capa do livro de canções da juventude. Isso aqui. Se você pegar essa foice e esse martelo e juntar, botar tipo assim um dentro do outro, não fica parecido com isso aqui? Hã? Aqui também, ó. Aqui tem uma foice e tem um martelo na mesma posição.
né? Isso aqui é uma propaganda nazi, né? Será que eles eram inimigos assim? Será que tem muita diferença entre eles? Pelo que os livros mostram, não tem muita diferença não, né? Continuando aqui na leitura, vamos lá, falando do Hendrik, falando do Himmler. Continuando aqui. O Pacto Molotov-Ribbentrop foi o auge do sucesso estratégico para os eurásicos, como bem disse. Eles queriam realmente uma aliança entre a Alemanha e a União Soviética no seu plano eurasianista. Mas no último momento, as forças oceânicas triunfaram. Bom, como assim? Não foi entre eles que brigaram? Agora a culpa dos Estados Unidos, da Inglaterra? Os eurásicos do GRU, que eu falo a respeito desse vídeo, né? Que tem GRU contra a KGB. E mais geralmente no exército, aí tem os nomes: Voroshilov, Timochenko, Volkov, Golikov, etc. Dentre esses aqui, só o Timochenko que não era russo. Ele era colombiano e era um dos líderes das Farc. Esses outros fizeram parte da Revolução Russa, parte do Partido Comunista, Bolchevique e coisas mais. Recusaram-se até o último momento a crer na possibilidade de uma guerra, uma vez que a importante influência do lobby eurásico, ou seja, russófilo, no Terceiro Reich era do seu pleno conhecimento. Tinha a propaganda nacional-socialista anti-eslava, por insignificante e superficial, tal como a teórica internacionalista demagógica marxista da União Soviética. Isso aqui eles falam muito mal do Trotsky, ele que tinha essas ideias da internacionalista demagógica marxista que eles chamam, né? O general Golikov, que dissimulava as suas origens nobres e a sua verdadeira data de nascimento e também a sua verdadeira biografia, coisa que eles faziam na União Soviética e fazem até hoje na Rússia, né? Esconder tudo que eles são, que eles fazem, por motivos puramente ligados à conspiração no interior da ordem eurásica, recriminou mesmo os seus subordinados que tinham recebido a notícia da violação de fronteira soviética pelos alemães, dia 1º de setembro. Aí ele dizia assim, ó, provocação inglesa, averiguem. Não sabia nesse momento que Martin Bormann já sabia o não ser, venceu o ser. Que isso aí seja bem claro pra gente, essas semelhanças, por isso que eu faço questão de mostrar outras literaturas que reintegram essa ideia do eurasianismo contra o atlantismo e figurando os alemães e os soviéticos aqui. Por que eu falo isso? Teve esse mesmo Nikolai, ele fugiu na época, ele sabia que já não tinha mais como triunfar. Esse Bormann também, na verdade, esse Vato Nikolai, ele passou para o lado dos russos em maio de 1945, ou seja, 4 meses antes de acabar a Segunda Guerra. Muitos alemães passaram para o lado dos americanos e ingleses e muitos para o lado dos soviéticos, dos russos, né? Se você, para ter uma ideia, tinha uma operação chamada Operação Paperclip. A Operação Paperclip é uma operação de recrutamento e tomada de tecnologia alemã nazi por parte dos americanos e os ingleses. Eles, sabendo que iam triunfar em 44, já começaram a capturar certos químicos, físicos, biólogos, arquitetos, professores, toda a raça nazi que operava nesse plano da superioridade ariana. Eles tomaram para eles, para trabalhar para eles, para quando terminasse essa guerra, irem contra os soviéticos que faziam a mesma coisa na Operação Osoviakin, que começou em 46 oficialmente, mas que em 44 já era bem claro que eles faziam isso ao mesmo tempo. Enquanto estavam juntos, já começou a Guerra Fria em 44. Não foi depois que acabou a guerra, não. A Guerra Fria começou em 44 com essa disputa dessas tecnologias que tinham projetos de carros, que os automóveis alemães eram os melhores, venciam todas as corridas na década de 30, né? Também projetos de aviação, de submarino, de navio,
Tem o projeto V1, quem não conhece o projeto V2, que é para saber mais, estude o projeto Manhattan dos americanos. E pro lado dos russos também a mesma coisa, eles pegavam também muito urânio, aprenderam a manipular para fazer armas nucleares, correto? Inclusive, a NASA foi fundada por muita parte desses alemães, esses físicos, esses químicos alemães. E o projeto Apollo, tem o projeto Apollo 11, né, que levou o homem à Lua, ele foi feito por um alemão. Um alemão que também teve o projeto do foguete Saturno, que é um foguete nuclear. E do lado dos soviéticos não foi diferente. Por isso essa proximidade, por isso essa não aceitação desse racha entre os alemães e os soviéticos por parte do Dugin, que ele lamenta até hoje. Eu vou terminar esse vídeo aqui com um texto bíblico, eu fiz isso nos outros vídeos. Gostei, eu vou fazer novamente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa Bíblia maravilhosa aqui. Vou extrair um texto que diz muito a respeito do que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Cadê? Marquei aqui. Que está em 2 Timóteo 3, versículo 13. Diz assim: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Repetindo. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Bem justa essa colocação aqui, bem justa, né? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu falarei dos contornos do lobby atlântico, vou falar sobre sociedades secretas. É muito pesado, é muito esquisito para mim falar sobre isso, porque é muito confuso, mas vou tentar fazer da melhor forma possível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que recebam novos vídeos quando aparecer aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.